Olá, caros amigos. Depois de uma ausência meio voluntária, meio forçada, me vou lá de volta. Com mais lucidez, com mais revolta, com mais amargura face a esta guerra de quinta geração que nos desgasta, nos ataca de forma invisível e nos leva incisivamente a uma maior reflexão. Uma maior consciência e uma maior vontade de gritar a verdade e desmascarar todo este sistema podre, perverso, satânico, onde infelizmente uma parte da população colabora inconscientemente e de forma condicionada, sem a menor consciência de que foi e está a ser enganada, usada, manipulada em sua própria perdição. Muitos de vós me dirão de que assunto está ela a falar. O que é isso de guerra de quinta geração? Pois é, meus amigos, imaginem-se a jogar com 5 ou 6 tabuleiros de xadrez e outros tantos adversários contra um de nós. Claro que mesmo com capacidades intelectuais e inteligência superior, o jogo é desigual e completamente biaisado. Agora, juntem-se outros fatores. Imaginem, como qualquer ser humano normal, que uma guerra é com armas de fogo, outras metralhas e grupos de militares organizados e treinados para tal. Pois enganem-se, meus amigos, nada disso. A guerra de quinta geração passa-se de forma invisível ao olhar do comum dos mortais e sobre várias frentes. Todas elas bem camufladas e apresentadas como sendo diretivas para o bem social e humano, para o nosso bem. Acordem, amigos, pois se não querem ficar no mundo velho e transitar para o mundo novo, um mundo melhor, mais justo e sem mentes demencialmente satânicas, comecem já a vossa desintoxicação. Eu sei que não é fácil ser responsável e tomar decisões, por vezes dolorosas e difíceis, para o caminho passa mas o caminho passa por esse percurso. É fundamental ser mais perspicaz, mais atentivo, mais desconfiado, no bom sentido, obviamente, pensar por si próprio e não por influência de terceiros, refletir e ponderar o que ouve e vê. Como diziam os nossos pais e avós, sábios pela experiência adquirida e ou herdada, desconfia da tua própria sombra, e nem tudo o que parece é. Não decidas na precipitação, não julgues pelas aparências, segue a tua intuição, tem confiança em ti e, sobretudo, ouve o teu instinto. A tua espiritualidade, o teu sexto sentido. Foi tudo isto que ao longo das últimas décadas nos foi subtraído e de forma sorrateira e bem na linha da engenharia social, sem levantar ondas e dando a entender que é para o bem de cada um de nós. Pois é, meus amigos, mas lá diz o sábio velho ditado, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Ou nada na vida é gratuito, tudo se paga e muitas vezes com juros bastante elevados. Mas caríssimos, para voltar à guerra invisível que estamos a viver e a sofrer, a guerra de quinta geração que não nos ensinaram o que significa, é efetivamente o quadro que vos relatei no início, o tal jogo de xadrez desigual. Imaginem um ensino, escolaridade e academia formatado para despertar e desenvolver certas capacidades cognitivas e psíquicas e desmantelar outras dessas capacidades em cada jovem, só no interesse dos lobbies estabelecidos. Formatar as novas gerações para não questionar determinadas informações. Rejeitar linearmente
outras informações e seguir cegamente as ordens, dissimuladas bem entendido, para que o perfeito robô humano passe a cumprir as suas funções de escravo da era moderna, ou diria eu, da era satânica. Como veem, é fácil formatar povos e levá-los para o abate com a maior das tranquilidades e sem ondas. Agora imaginem um humano assim, condicionado, questionar ou desconfiar quando os agentes do sistema, meios de comunicação social, governantes e partidos, nacionais e supranacionais, agentes de saúde pública, instituições de vários quadrantes, todos ou quase todos ligados a lobbies e interesses ocultos, vos dizem que a informação é segura e sem riscos, que se trata da verdade verdadinha, que as imagens mostram a situação que é aquela que eles querem mostrar e não a verdadeira, etc, etc. Pois, meus amigos, tudo o descrito é subjetivo e, na maioria dos casos, falso, e trabalhado para parecer aos olhos inocentes e sem maldade a realidade que, no fundo, convém aos manipuladores a quem não conhecemos nem a face, nem quem são. Agora, mais uma vez vos digo, parem e usem as vossas capacidades cognitivas e psíquicas, o vosso instinto de sobrevivência e analisem e, sobretudo, pesquisem para uma ideia própria e verdadeira, aquela que vós próprios têm em relação a uma informação que vos dão de balde. Então, perguntem se é melhor ser a vossa própria intuição, a vossa própria sapiência, a vossa própria pesquisa, a verdadeira. Pesquisem sobre o sistema ARP, sobre o sistema Chim ou Chemtrail, sobre a palermia devastadora tão recente e que todos nós estamos a sofrer como um verdadeiro ataque, como uma verdadeira guerra contra a humanidade, contra as famílias, contra as pessoas, contra os amigos, contra a sociedade organizada. Sobre a medicina ou o faz de conta dos últimos anos, sobre as ditas novas doenças e suas causas, exemplos do autismo nas crianças em crescendo, autoimunes, desregulamento da tiroide, doenças crónicas em geral, alterações de comportamento generalizadas, disfunções sexuais e outras quantas doenças que são, dizem os condicionadores de seres humanos, provocadas por poluição e alterações climáticas e outras quantas aberrações e imbecilidades do mesmo gabarito. Só come quem quer. Vão pesquisar sobre as ventoinhas gigantes e os espelhos mágicos para perceberem o quanto são nefastos para a natureza no seu todo. Morte de animais, poluição de lençóis freáticos e terrenos cultiváveis, alterações físicas e psíquicas no ser humano e no ambiente que o rodeia. Ainda não sabemos as consequências, mas elas serão devastadoras e terríveis. Pesquisem, informem-se e analisem pela vossa própria cabeça. Vejam os estudos completamente trafolhados das grandes indústrias farmacêuticas com a cumplicidade de entidades e ditos cientistas corruptos e sem a mínima das éticas. Estão lá para se enriquecer e ter poder e não para ajudar as populações. Muito há ainda a dizer nestes tempos conturbados, difíceis, mas fascinantes porque bíblicos. Não se esqueçam, estamos a viver tempos bíblicos. Parem, passem os olhos pela Bíblia e vejam o que ela nos traz à nossa realidade atual. Voltarei em breve para continuar a batalhar no caminho do bem contra o mal, da luz contra as trevas, modestamente, obviamente, porque a minha esperança na salvação da humanidade e do planeta só se extinguirá quando Deus me chamar para outra dimensão, tranquilamente. E para concluir, permitam-me, meus amigos, de vos alertar
para um despertar doloroso que se avizinha, está mais próximo do que pensamos. Por favor, não acreditem no que vos dizem, sobretudo nos meios de comunicação falsificados e pagos para nos enganar. Mas também não acreditem nos políticos em geral, que todos nós pagamos para que eles defendam os seus próprios interesses. Acho que já é tempo de perceber que eles estão lá para eles próprios e não para o bem da comunidade. Esse é um facto. Vejam à vossa volta e vejam qual deles se distingue por ser humilde, por ser alguém que está a defender os nossos interesses de forma abnegadamente humilde e sincera. Se pesquisarem, com certeza terão mais sorte que eu, que ainda não encontrei ninguém. Mas pronto, deixo isso ao vosso critério. Desenganem-se os puritanos que ainda acreditam no Pai Natal e que os bebés vêm trazidos pelas cegonhas. Informem-se, pesquisem nos meios alternativos, eles são tantos, e em alguma imprensa regional. À escolha, temos que saber fazer a triagem e aprender a pensar por nós próprios, para o nosso bem e para a nossa salvaguarda. Para analisarem e concluírem o raciocínio pela vossa cabeça e não por hienas com pele de cordeiro, é o que há mais. Eu sei que nesta guerra de estratégia, com várias frentes de ataque, biológica, química, energia dirigida e, sobretudo, psicológica, com forte impacto na lavagem cerebral, no contraditório, isto é, afirma uma coisa e o seu contrário, arma de engenharia social potente, tendo como objetivo baralhar-nos, fazer-nos perder referências estruturantes, para melhor nos dominar e escravizar, sem usar uma violência visível, deixar-nos à mercê deles próprios e deixar-nos completamente desmunidos dos nossos instintos de defesa e de proteção. Caríssimos, eu sei que tudo isto vos parece science fiction, mas diria eu, é para lá de um bom filme de futurismo. Tenho a certeza que se pararem um pouco e olharem à vossa volta, se aperceberão de um sem fim de incoerências, atitudes descabidas e por vezes violência e agressividade sem sentido nem razão de ser. Dou-vos um exemplo recente. Nos Estados Unidos, como sabem, o mais conhecido paracetamol que todos nós tomamos, evidentemente que foi dado todo um conhecimento de estudos que é perigoso se abusarem dele, que pode provocar autismo nas crianças, que nas mulheres grávidas tem efeitos terríveis e que é perigoso. Usar com moderação e de forma cautelosa em extrema necessidade, não abusar. Vejam o que se passou nos Estados Unidos, só porque a administração Trump e na voz do presidente e do seu secretário da Saúde, Bobby Jr. Kennedy, evidentemente que gente condicionada, completamente formatada, mulheres grávidas, comeram à mão cheia comprimidos de paracetamol só porque não estavam de acordo com a administração e porque queriam provar que o que eles dizem é falso. Infelizmente, as consequências são dramáticas. Elas estão em estado de coma, vão morrer em atroz sofrimento se não lhes derem anestesia para que não sofram tanto. Os bebés possivelmente estão condenados. Famílias destruturadas. Isto sim é eutanásia voluntária e louca, completamente louca. Provar o quê e para quê? Não caiam nisso, meus amigos. Pensem que a vida é sagrada e que mesmo que não tenhamos as mesmas opiniões e que possamos estar em desacordo com o que alguns políticos dizem, não vamos fazer asneiras só para os provocar. É de uma irreflexão, de uma palermice terrível. Agora, não duvidem de que a fé, a espiritualidade, o pensamento positivo, a força de perdoar aos vendidos
ao mal e, sobretudo, para além da fé, a esperança de que o bem vencerá o mal, que Deus nunca deixará o diabo apropriar-se da humanidade. Rezem pelos justos e perdoem os infelizes. Olhem para a Bíblia, olhem para Jesus, cultivem os atos louváveis aos olhos do Criador e abram as vossas almas à luz e certamente, o mundo será melhor. Ouçam esta mensagem com calma e atenção. Tentem entender o seu sentido, pois a salvação de todos nós também passa por ouvir os outros. Obrigado pela vossa paciência e não esqueçam que podem comentar e questionar-me. Que Deus vos abençoe e ilumine o vosso caminho. Aleluia. Até breve.